Hi, everyone. It's a pleasure to meet you at the 8th lecture of our cycle of lectures entitled Leitura em Interfaces, Teorias, Métodos e Aplicações, Reading in Interface, Theories, Methods, and Applications. This cycle of talks has been organized by NEL, Núcleo de Estudos em Leitura, coordinated by Professor Leda Tomic from UFSC, the Federal University of Santa Catarina, and by GEMP, Grupo de Estudos em Neurolinguística e Psicolinguística, from PUC-RS, the Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul, coordinated by me, Lilian Hibner. We will have the final lecture of this cycle in November the 22nd by Dr. Mary Ellen Imordino Young from University of Southern California. And today, for those who are attending, you may ask your questions on YouTube or here at Zoom, and you can use both Portuguese or either Portuguese or English to ask your questions, because Professor Regine Kolinski, she speaks Portuguese too, so feel free to write in Portuguese or in English, okay? So today we have the honor and the privilege to listen to Dr. Regine Kolinski's talk. I'm going to read a bit of her biodata. So Regine Kolinski is doctor in psychology, research director of the National Fund for Scientific Research in Belgium, and she's head of the research unit in cognitive neurosciences at Université Libre de Bruxelles. Her main research themes are the cognitive and brain consequences of literacy and schooling, and the interactions between language and music. She published 5 books and about 200 articles and book chapters, some in prestigious journals like Science, Nature Reviews Neuroscience, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Brain, Journal of Experimental Psychology, and Cognition. The title of her talk today is, Does Literacy Impact High-Level Cognitive Functions? So thank you very much again, Regine, for so kindly having accepted our invitation. We are very happy to be here with you today to learn, because it's always, your talks are always amazing, and we always learn a lot. So please, the floor is yours. Thank you again. Okay. Thank you so much. Thank you for the nice invitation. I will try first to share my slides with you. Is it okay? Do you see them? Perfect. Okay, so, well, thank you for the nice introduction. You already announced the title. And before proceeding, I just would like to say that, well, I will first present a general framework, of our research, but then I will present a specific brand new experiment that in fact I did together with Rosangela Gabriel and her team, as well as with Hichem Slama, who is also working at Université Libre de Bruxelles. Now, the idea is that the starting point of this research is that, according to an influential view, working memory and in a more general way, what is called executive functions are a bottleneck for learning, including for literacy acquisition. This was a point of view shared, for instance, by Alloway or by the Gattercall group in the UK. And just to remind you what I mean by those terms,
working memory is the set of mental processes holding limited information in a temporarily accessible state in service of cognition. It is not always, but very often considered as slightly distinct from, let's say, simple short-term memory, because short-term memory only refers to the short-term storage of information, as for instance, in a task like repeating a series of digits in the order of presentation. Whereas on the contrary, when one speaks about working memory, the idea is to insist of the fact that we manipulate the stored information, such as in a task where we have to repeat a series of digits, but this time in backward order. It is worth remembering that in a famous model of working memory, which is Baddeley's and collaborator model, there is one important component called the central executive. And this system is responsible for the integration of information between two often called slave systems, the phonological loop for phonological information, and the visual spatial sketchpad or sketch for visual spatial information. And it also responsible for directing attention to relevant information, suppressing irrelevant information, and for cognitive coordination when, for instance, participants are required to perform several tasks at the same time. And in fact, these latter aspects are already illustration of what is called more generally executive functions. Executive function is actually a general umbrella term for all the higher order cognitive processes that allow us to regulate, control, and manage our thoughts and actions. They thus allow us to have contextually adapted behaviors by actively maintaining task goal and goal-related information. And those executive functions, in fact, they are diverse. They include updating and monitoring of working memory information, but also an inhibition of dominant or preponderant responses, and also what is called shifting, namely the ability to switch between, for instance, different tasks. All these functions depend mainly on what is illustrated here in yellow, which is the prefrontal cortex. So to go back to the idea that working memory and executive functions might be crucial, might act as a bottleneck for learning and especially for literacy acquisition, without denying this idea, other scholars, including myself, argued for an additional, in fact, reverse relationship, which is that literacy may itself impact working memory and other executive functions, positively impact those functions. The starting point of this idea, one of the starting point was not in the cognitive domain, it was in fact a neuroanthropologist point of view developed mainly by Merlin Donald in his book, 91 book titled Origins of the Modern Mind, 3 stages in the evolution of culture and cognition. And I will briefly explain this point of view. According to Donald, the first culture were what he called a mimetic culture, which means that they were only pre-linguistic symbolic traditions illustrated, for instance, by rituals, dance, and craft. Then the culture evolved, and thanks to the acquisition of speech and the invention of symbols,
appeared what he calls mythic culture. Mythic because they are culture, let's say, based on storytelling. Finally, and including nowadays, we are in a technology-supported culture. The idea is that cognitive ecology dominated by ephemeral face-to-face communication has changed for most of us as a result of the external memory store that reading and writing allow. And nowadays, computer technology accelerates this process by reinforcing external storage and retrieval of information. So according to this view, increasing reliance on external memory in this third stage, which applies in varying degree to most people in the developed world, may profoundly change our cognitive development and behavior. And more specifically in readers, according to Donald, in readers, the need to manage multiple memory stores, internal and external, such as books, computers, etc., and also the need to manage multiple knowledge codes, particular phonological, orthographic, and semantic codes, would have impacted executive functions in a general way. Now, let me just read a short excerpt from Donald, an article he wrote in 1997. So this evolution, so the introduction of reading and writing, has altered how humans use their biological given cognitive resources, what they can know, where their knowledge is stored, and what kinds of codes are needed to decipher what is stored. When we study literate English-speaking adults living in a technologically advanced society, we are looking at a subtype that is not any more typical of the whole human species than, say, the members of a hunter-gatherer group. And he proceeds like this. What would our science look like if it had been based on a very different type of culture? The truth is, we don't know, but it would profit us greatly to find out, because the human cognitive system, down to the level of its internal modular organization, is affected not only by its genetic inheritance, but also by its own peculiar cultural history. So this kind of point of view actually agrees with what was also pointed out by another American scientist, Joseph Henrich, when he published first an article in BBS and then a book called The Weirdest People in the World. And he used this acronym for Western educated, industrialized, rich and democratic countries to make people understand that one should not study only highly literate and educated participants from weird societies, as in fact do most psycholinguistic and neurocognitive scholars. And this is true both to understand what we could call the human nature, but also to understand what cultural technologies, including, of course, literacy, do for cognition. So now let's go back to more experimental work and to ontogenetic development. The idea would be under such a view that school activities themselves, among which reading and writing, may bolster working memory and other executive functions. This idea is actually not new. It was already presented by Ellis in 1990, who argued that the first reading, which means the first decoding activities, are sequential, involve the ordered retention of information, and thus provide opportunities for training memory and strategies used to refresh the decaying phonological representations, such as, for instance,
cumulative rehearsal, the process of repeating to oneself overtly or covertly the material to be remembered in serial order. Yet, when one looks at the relevant literature, what is striking is that up to now, experimental work has mainly focused on short-term memory and working memory. And with my colleague, Catherine Demoulin, in 2017, we made a theoretical review of the literature on this, which was called Does Learning to Read Shape Verbal shape verbal working memory? And of course, if we published this paper, it was because, yes, it was clearly the case. And just to give you one example of study that reported such an effect is the study by Helen Cosmidis and collaborators, published in 2011, where they compared illiterate and what we often call ex-illiterate adults, which means late literate adults who actually learn to read and write at adult ages. These, in that case, in that study, they were not going to literacy classes, but they learned to read and write with their own children when these children went to school, and thus doing, scholar activities together helped them gaining literacy at adult age. They presented several tasks. I will only illustrate two tasks that they used. One was a verbal working memory task, which is called listening span. It's a classic task in which a series of unrelated simple sentences like those presented here, and if you prefer, the Portuguese translation is here on the left. So these simple sentences were presented on each trial, and participants were required to remember only the last word of each sentence to the aim of repeating them at the end of the series in the order in which they had occurred. So if they were presented these three sentences, they should answer at the end 514. They also used in the same study a visual spatial working memory test, a classic one, which is a Corsi block tapping task, in which a series of wooden blocks are presented and the participant is required to reproduce a sequence of taps that the experimenter performed first. The results were quite clear. They calculated what is called the span, because the set size, which means the number of successive sentences or successive taps that had to be reproduced, increased throughout the experiment, depending on a success criterion. And the span is the last set size on which the participants reach the success criterion. And if we look at this measure, it is obvious that the illiterate adults obtain far and significantly lower scores compared to the ex-illiterates, whereas there was no difference, no significant difference, at least between illiterates and ex-illiterates in the visual spatial task, which was here the Corsi tapping block task. This effect on verbal working memory adds to several reports that illiterate people differ from literates on short-term memory, especially in phonological demanding tasks such as immediate repetition of pseudo words and in serial order memory tasks. Of course, I won't have time now to make a word review. I just illustrated this idea with two studies made in Portugal, but also one study made on serial order memory made in India, and one study I made in collaboration with Rosângela Gabriel in Brazil. It should be mentioned that these results are actually totally counterintuitive, because they do not fit the naive idea according to which the lack of written external memory aids like shopping lists, phone books, computers,
would force illiterates to rely more on oral memory in everyday life, which may in turn boost their memory capacities or strategy. In other words, the naive view is that auditory memory would have been traded off against literacy. And this view has been defended, including by brilliant scholars. This opinion, in fact, historically was first articulated by the character of Socrates in Plato's Phaedrus, a dialogue written by Plato that features Socrates and Phaedrus, in which Socrates expresses concerns about the inhuman nature of writing, stating, among others, that written words have a destructive effect on human memory. Plato invokes first the myths of the invention of writing by the Egyptian god Thoth, the god of writing and the scribe of the gods with unlimited knowledge, in order to insist on the threats that written words represent for philosophical practice and knowledge in general. Unlike dialectic and rhetoric, writing cannot be tailored to specific situations or students. The writer cannot examine his or her reader's mind in order to determine the proper way to persuade. When attacked, he or she cannot defend him or herself and is unable to answer questions or refute criticism. And he used the figure of Thoth because one must know that in the other world, what's called the Duat, which is the realm of the dead, Thoth appeared as a god of equilibrium who records, as you can see here, this is Thoth, he's writing, so he records and then reports whether the scale, action by the jackal-headed Anubis, weighting the deceased hurt against a feature of truth, is exactly even or not. Having a hurt equal to the weight of the feature allowed passage to the afterlife, whereas an imbalance resulted in a meal for Amit, the goddess represented by the chimera of crocodile, lion, and hippopotamus. So if if we dream that it would have been possible to ask to Socrates whether learning to read shapes verbal working memory, he would have answered certainly not, because that was the dialogue with Phaedrus. If men learn this, it will implant forgetfulness in their souls. They will cease to exercise memory because they rely on that which is written, calling things to remembrance no longer from within themselves, but by means of external marks. So this corresponds exactly to what I call the naive point of view, according to which auditory memory would have been traded off against literacy. But what we observed from many cognitive studies is that, much on the contrary, they suggest that illiterate people present far lower memory capacities, including working memory, than literates. But my specific question today is to see whether literacy also impacts other executive functions, and if so, why? Actually, working memory is strongly related to cognitive control, namely to the ability to guide processing and behavior in the service of task goals, and hence to prevent interference or distraction. And such a relationship is supported by several studies, so for instance, by the finding that literates with low working memory spans display worse performance than literates with high working memory spans in tasks that present conflict between habit and goal, such as the well-known Stroop task illustrated here, in which, as you know, you have to say the name of the color in which the word is printed,
which is very easy in this case, but quite difficult here because it is a color word. And so your expected answer is red and not blue. What we try to do in the study we ran in collaboration with Rosangela Gabriel and Hichem Slama is to investigate both working memory and cognitive control on 39 low SES participants who varied by literacy, in some way also by SES, and by schooling level. So we had two groups, one that we call the more schooled adults, 25 of them with a modest schooling, about 13 years, and modest literacy level, as I will illustrate in a minute, and 14 less schooled adults, which had either absent or very low schooling level, on the average less than 2 years, and absent or very low literacy level. So just a very quick illustration of the differences between the two groups in terms of the literacy abilities. As you can see in all these tasks which tap reading abilities, there was a huge difference between the two groups. And there was also a significant difference in metaphonology, in particular in their ability to perform phoneme awareness tasks. So on this group, we presented, sorry, there is one slide missing, I think. Yeah, anyway, we presented a Stroop task, but a specific kind of Stroop task. I will explain now exactly what it is. And in this situation, we studied actually two kinds of effects that both belong to cognitive control. One is the very well-known Stroop interference effect, the fact that it's very difficult to answer, for instance, red when it is the word blue that appears in red tint. And the other, which is another effect reflecting dynamic micro-adjustment of control, which means that is a transient and flexible attentional control adjustment made on an item-by-item basis. So the numerical counting Stroop task, and it was an audio-visual matching task because it was easier to answer for the participants. In that way, these are the several conditions illustrated here. They had to answer when there was a match or not between a spoken verbal digit and the number of symbols appearing on the screen. So here they had to say, yes, it is matched. There also, and there also, except that here, of course, it's quite difficult because they shouldn't pay too much attention to the symbolic value of the symbol, which are twos. They should say, yes, it says it does match, because the expected answer is 3 as far as there are 3 symbols. There were also what we call mismatched trial, in which there was a mismatch between the auditory digit and the number of symbols appearing on the screen. And please pay attention to the fact that in this case, it was particularly difficult to reject the proposal, the spoken digit, because the expected answer here is no, because the correct answer is 3, but what was presented was the spoken digit that correspond to the symbolic value of those symbols. Now, for these tasks, the prediction was that the Stroop interference would be stronger in less schooled adults compared to more schooled adults, and the amplitude of the Stroop interference would thus negatively correlate with literacy, which means the higher the literacy scores, the stronger cognitive control, and hence the weaker Stroop interference.
In the same Stroop task, we looked at another error, as I told you, which is called the post-error slowing effect, and which is the finding that following an error, participants respond slower on the next trial. It is in fact a kind of error adaptation. It reflects strategic adjustment of response threshold towards more conservative behavior. So, such as that when participant is aware of the fact that he or she made an error, we say, whoops, I will slow down, and so I will be more correct in the next future, okay? So for this effect, our predictions were that the post-error slowing would be weaker in less schooled participant compared to more schooled participant, and that the magnitude of this effect would positively correlate with literacy, which means the higher the literacy scores, the stronger the error adaptation, and hence the stronger the post-error slowing effect. Finally, before doing this recap, there was, as I told you, a slide missing. So it was about the working memory test, but that will be very easy for you to understand, because in fact, we use the two tasks I already spoke about when illustrating Cosmides and collaborators study. It was on the one hand for verbal working memory, the listening span task, and on the other hand for visual spatial memory, it was a Corsi block tapping task. And our predictions were, of course, that there would be a difference between the two groups for the verbal working memory, but not for the visual working memory test, and that for the verbal one, there would be a positive correlation with literacy. As far as the Stroop interference and the post-error slowing effect are concerned, we predicted, in fact, in both cases to observe a group effect and a group interaction, in fact, that's a function of condition, as well as significant correlation with literacy, but in opposite directions, because compared to less schooled adults, the more schooled and literate adults would present weaker interference, but stronger post-error slowing, and the correlation with literacy would thus be negative with Stroop interference, but positive with the post-error slowing effect. We also had to solve two important methodological challenges. One was controlling for group differences in overall accuracy and processing speed. I won't enter into those methodological details, but it is important to note that we did control for that by using standardized scores. And the other challenge was to control for schooling level and SES differences. As the subjects varied largely on literacy, schooling level, and SES, and because these factors were partly associated, we checked whether schooling level and SES impacted the working memory and or the cognitive control skills, and if it were the case, whether any relationship between working memory or cognitive control measures and literacy would remain significant when controlling those for schooling level and SES. We further aim at checking whether the predicted differences in cognitive control could be mediated by the differences in working memory skills. If this were the case, no significant correlation between literacy and cognitive control would be observed when controlling for working memory. So now let's look rapidly at the results. As expected for working memory, we did observe a significant difference
between the two groups for the listening span task, but not for the visual spatial, thus a Corsi block test. And for the listening span, thus for verbal working memory, we observed a strong positive correlation with literacy, as illustrated here. And this correlation remained highly significant after controlling for age, which was necessary because there was an age difference between the two groups, and also after controlling for age, schooling, and SES. For Stroop interference, the group differed on mismatched incongruent trials, which are those very difficult trials I already commented on. And as you can see, the less schooled, less literate participant presented much stronger interference compared to the more schooled and more literate ones. It was a difference on accuracy of 17 versus less than 2%. We thus also observed a correlation between Stroop interference and literacy, but here, as expected, it was a negative correlation, as you can see illustrated here, that remained significant after controlling for age, but interestingly not when controlling for age, schooling, and SES. In this case, the value of the correlation, as you can see here, was near 0. As regards the post-error slowing effect, it was, as expected, stronger in the more schooled and more literate adults, as you can see here, compared to the less schooled and less literate one. And there was also a correlation with literacy and this effect, but this time a positive correlation that, contrary to the Stroop one, remained highly significant after controlling for age, schooling, and SES. To go to the further question of whether verbal working memory mediates the relation between literacy and the the cognitive control, beginning by the post-error slowing effect, we look at that because there was actually a positive correlation between this effect and not only literacy, but also verbal working memory. And so when we controlled for that correlation and looked at the correlation between literacy and the posterior slowing effect, once controlling for verbal working memory, in addition to age, schooling level, and SES, and as you can see here, the correlation remained highly significant, which means that the impact of literacy on the magnitude of the post-error slowing effect seems to be at least partly independent from its impact on verbal working memory. We did the same as regards the correlation between SES and also schooling, in fact, and the Stroop interference effect. And we found similar results, which means that the relation between SES and to a lesser extent schooling and the Stroop interference effect was not fully mediated by working memory either. So an interim conclusion of this seems that different executive functions and different components of cognitive control seem to be differentially sensitive to literacy or SES and to a lesser extent schooling. The impact of the social economic status of participants on Stroop interference, and in fact also the other effects, but mainly on Stroop interference, is actually in agreement with former studies. There are numerous studies showing these. I only
illustrated this here by two very well-known studies, one by Marta Farah and her team in 2006, if I remember well, and another one by Kimberly Noble. And both studies show that working memory and cognitive control are strongly affected by socioeconomic differences, and in particular by childhood poverty. But what our results showed in addition is that there is also an independent contribution of literacy with positive effects on verbal working memory and on the dynamic adjustment of cognitive control, as illustrated, for instance, in this case, by the post-error slowing effect. So that's these are, I think, nice results, but of course it's only, I would say, the beginning of the story. We still need to better understand the various processes that underlie each task, and in fact is quite complicated because even the Stroop interference effect, which is, you know, a standard effect, is highly debated in terms of which mechanism exactly lead to the effect. But this is very important in order to better understand why, which means through which cognitive processes would literacy impact or not some executive functions and cognitive control components. And in fact, we already have, thanks to several studies, we already have some ideas about the factors that may explain the impact of reading acquisition on working memory. For instance, verbal working memory might be improved in literate people compared to illiterates because they have improved strategies to support memory recall, such as rehearsal or sequential or serial processes. Another possibility is that the enhanced verbal working memory capacity of literates is a consequence of improved phonological processing, for instance, through the development of phonological awareness and or through phonemically more structured representations. It might also be the case that it's not a matter of the quality of the representation, but much more of the strengths. It's the quality, but because we have interconnections between the representation. Let's say in literates, we have a phonological, semantic, and orthographic representation that can support each other. And maybe this is the key, let's say, to improved quality representation in terms of precision and strength, and this would, on its turn, help verbal working memory. So I'm not saying that all these hypotheses are true. These are still hypotheses, but at least we can work with that. And what I think we should aim at is now trying to do the same kind of let's say, work in terms of possible factors for other executive functions as well. And now I will leave some time for commentaries and questions, and I would like to thank everybody here who appears on this slide, mainly, of course, Rosangela Gabriel and Hichem Slama, but also all my other collaborators on various work that we did on the impact of literacy on cognition. Thank you very much. Thank you, Regine, for this brilliant talk. We learned a lot. It's always nice to see such a careful methodological design, and what impacts us a lot in your research and the research of your team is looking at the other part of the population, not only the literate ones,
because as you said at the beginning of your talk, normally, or the majority of the research done so far has been done with students at university who have a specific socioeconomical status, and mainly in English. The majority of the publication is done in English-speaking countries. And it's very interesting to see this type of work, because it raises the necessity for the public system to be to observe, to try to implement policies for improving the quality of education and literacy, and improving and implementing reading and writing habits among the population. So thank you very much for all these considerations. It made us think a lot. So now I'm going to introduce to all of you our colleague and good friend, Rosângela Gabriel. She is going to mediate the talk. She's going to bring the questions from the audience. And so I'm going to read a short biodata of Rosângela. So Rosângela is a professor and researcher of the undergraduate course in Letras and of the graduate program in Letras Linguísticas in the reading field at the University of Santa Cruz do Sul in Brazil. She has a master's and a PhD degree in Letras in the field of linguistics from the Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul. She held a sandwich doctorate at the Department of Experimental Psychology at the University of Oxford. She was a visiting researcher at the Centre de Recherche, Cognition et Neurosciences at the Université Libre de Bruxelles in Belgium. She's a member of the Society for the Scientific Study of Reading, and her main research areas are reading, including literacy, reading comprehension and assessment, cognition, memory, acquisition and processing of oral and written language. So thank you very much, Rosângela, for having accepted our invitation to mediate Regine's talk. Oh, I was in doubt if my computer was mute or not. So thank you, Lilian, for the introduction. Thank you so much, Regine, for your talk. It was really a pleasure. I think we will change for Portuguese now, if you don't mind, because maybe the audience can profit your Portuguese as well, because I believe most of the participants will be less shy, I would say, to speak in Portuguese and to make questions in Portuguese. So, muito obrigada, Regine, pela palestra maravilhosa, por trabalhar com esses dados de uma forma tão fantástica, porque, de fato, os dados muitas vezes dizem coisas que não são facilmente percebíveis, né? Então, essa me parece que é uma grande lição dessa fala, dessa apresentação que a Regine acaba de nos presentear, né, com essa fala, porque eu acho que para todos nós gostaria de dizer isso com a autorização, me parece, da Lilian e da Leda, que podem depois nos dizer se concordam ou não, e eu acho que a Regine também vai concordar. Me parece que uma das grandes fragilidades que nós temos no Brasil é justamente, pelo menos na área de linguística, né, é trabalhar um pouco melhor com os dados e com a parte estatística e com a análise, toda essa... A gente sabe que a gente tem uma fragilidade, inclusive, de formação nossa, né, e dos nossos estudantes também. Então, me parece que essa é uma questão muitíssimo importante que a gente também aprende, digamos assim, é um side effect, né, da palestra da Regine, é justamente toda essa análise dos dados que a gente está vendo aqui e que a gente tem tanto a aprender.
mas eu estou aqui tentando acompanhar, então, as perguntas que as pessoas estão fazendo, e enquanto as pessoas vão elaborando um pouco melhor suas perguntas, eu gostaria de pedir para a Regine falar um pouquinho sobre a questão que me parece que vem desses dados de o Post-Error Slowing Effect, que talvez seja uma questão do monitoramento que talvez seja incrementado pelo próprio monitoramento que a leitura e a compreensão leitora nos exigem. Quando nós lemos, nós estamos, me parece, continuamente monitorando a nossa compreensão, inclusive a nossa pronúncia, né? A nossa pronúncia, a nossa compreensão, o ritmo da leitura, né? Se aquela, por exemplo, em português, muitas frases podem ser lidas como uma pergunta ou como uma afirmação, dependendo unicamente da entonação que se coloca, né? Por exemplo, no espanhol, nós temos a pergunta, né, o sinal de pergunta no início da frase. Em português, nós vamos até o final da frase para descobrir se aquilo é uma pergunta ou não. Então, muitas vezes, nós, ao chegar na pergunta, refazemos a leitura, dando a entonação de pergunta. E isso é porque nós estamos monitorando a nossa atenção, a nossa compreensão, vendo se isso está adequado. E me parece que nesses efeitos Stroop, talvez essa questão de os mais letrados, né, mais alfabetizados, com maior experiência de leitura, fazerem esse movimento, me parece que eles, de uma certa forma, talvez pensem em alguma coisa assim, tem uma pegadinha aqui, tem um trick, né? E eu preciso conseguir perceber qual é esse monitoramento faz com que a pessoa perceba que há alguma coisa ali, né? Uma pegadinha, eu diria assim em português, né? E talvez isso essa capacidade de monitoramento seja mais frágil nos menos letrados. Acho que eu começo com essa questão. Sim, muito obrigada, Rosângela. Bom, é muito interessante e eu acho que ilustra perfeitamente a minha conclusão, que isso é só o início, não é? Precisamos agora entender o que está lá atrás, em termos de processos. De fato, aquele efeito post-error slowing poderia ser um monitoramento, de fato, sim, mas também tem outra alternativa que poderia envolver uma flexibilidade suficiente, não é? Em termos de entender que você está funcionando de uma maneira errada, nesse caso, está respondendo demasiado rapidamente, não é? E que precisa, portanto, decelerar e ser capaz de aplicar essa nova estratégia, não é? Então, já são vários aspectos diferentes do controle, vamos dizer, de modo geral, do controle cognitivo, e, portanto, eu acho que sim, vai ser preciso agora juntar tudo isso, fazer mais experimento para entender o que representa exatamente esse efeito. Agora, em termos de, o que eu já posso dizer que em termos de flexibilidade, por exemplo, não há o que se chama switching ou shifting, não é, em inglês, não há, pelo que eu saiba, não há até agora nenhum resultado publicado em estudos com adultos iletrados. O que existe são estudos com pessoas de vários níveis socioeconômicos e que mostram que, surpreendentemente,
os mais pobres, vamos dizer, são melhores em tarefas que envolvem muita flexibilidade. Mas o que faz sentido ao mesmo tempo, não é? Quem vive na pobreza, estamos falando aqui de pobreza, não é? Tem como dizer, um ambiente de vida menos estável, não sabe se tem dinheiro, se vai poder comer hoje, à noite ou amanhã. Não sabe se vai encontrar um trabalho, sei lá, daqui a semana que vem, etc., etc., não é? E então, eles precisam de uma adaptação na vida cotidiana bem maior do que pessoas que, finalmente, vivem num ambiente, vamos dizer, protegido desses eventos mais ou menos inesperados ou desconhecidos, não é? Portanto, não pode ser pobreza aqui que vai piorar, vamos dizer, a flexibilidade dos iletrados, no caso desse estudo, não é? Porque a pobreza, muito pelo contrário, vai ter uma tendência a melhorar a flexibilidade cognitiva, não é? Isso me faz pensar que provavelmente é, de fato, o monitoramento, mas a gente não sabe, porque isso nunca foi estudado isoladamente, não é, em iletrados, e também é muito difícil isolar esses vários componentes, vamos dizer, das funções executivas, do controle cognitivo, isolar dentro de tarefas específicas é quase impossível, não é? A maioria das tarefas vão misturar tudo isso, não é? Uhum. Então, é muito complicado, mas eu acho que é um desafio interessante exatamente por isso, não é? Eu penso que nessa questão de isolar variáveis, né? Nós temos uma variável que sempre, digamos assim, acompanha os estudos com iletrados ou ex-iletrados, e que eu acho que a Regine já fez menção, mas eu acho importante para aqueles que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, que é sempre um grande desafio, e nem sempre um desafio que a gente consiga resolver, que é a questão do efeito da escolaridade, né? De todas as tarefas que uma pessoa executa ao longo da vida escolar, né? Ao longo de muitos anos de escolaridade, na verdade, se nós pensarmos quantos anos de escolaridade cada um de nós que está hoje nessa sala, quantos cadernos nós usamos, quantas folhas, quantos materiais, né? E essa, digamos assim, essa rotina da escolarização, né? Todas essas tarefas escolares de organização de materiais, de organização visual do texto, de inúmeros gêneros textuais com os quais nós nos deparamos ao longo da vida, isso, na verdade, não está presente ou não pode ser recuperado, esse tempo de vida, com os adultos que são, digamos, alfabetizados, que aprendem a ler e escrever na idade adulta, ou que não aprenderam a ler e escrever na idade adulta. Porque mesmo que um adulto aprenda a ler, né, ele não tem mais aqueles 10 anos, 15 anos de dedicação apenas ao estudo que né, as crianças que aprendem a ler com 5, 6 anos têm. Sim, claro. Sim, tem toda a razão. E, aliás, eu sempre falo quando vou nas instituições, não é, que organizam as aulas de alfabetização para jovens e adultos, eu sempre falo assim, que eu tenho muita admiração, na verdade, para aquelas pessoas que pretendem aprender a ler e escrever à idade adulta, porque as condições, exatamente como você diz, não são as mesmas. Eles não têm assim o tempo inteiro dedicado. Muitos deles chegam lá cansados depois de um dia de trabalho, não é?
E aí só vou começar a estudar, já imaginou, não é? É muito difícil. E, além disso, a maior parte dessas pessoas tem sérios problemas de, vamos dizer, subsistência, não é? Que eles precisam ganhar dinheiro, não é simples para eles. Então, é, assim, uma coisa que me deixa realmente... como dizer, de boca aberta, não é? Ver a coragem daquelas pessoas, mas tem razão, Rosângela, ao mesmo tempo, o horário é muito limitado, não tem como correr atrás daqueles 10, 12 anos perdidos, não é? Ao mínimo, não é? Perdidos na vida deles, e isso, bom, é uma pena, mas eu acho que para isso, para não ter essas condições, aí é muito mais difícil, não é? Seria transformar a sociedade e compartilhar mais os recursos, inclusive os recursos pedagógicos, não é? Desde o início, porque tem escolas fantásticas no Brasil, mas como vocês sabem muito bem, também tem um problema em muitas escolas públicas de falta de dinheiro, não é? Falta de formação dos professores, que trabalham realmente em condições difíceis também, porque têm salários miseráveis, não é? Então, para não ver mais adultos, o futuro os adultos que perderam, não é, 10 anos ou 12 anos de vida, que são não totalmente, mas em grande parte recuperáveis, vai ser preciso mudar isso desde o início. Muito bem, eu vou agora um pouco ser menos egoísta, né? E vou me ater um pouco mais às perguntas aqui do chat, porque eu estava fazendo uma conversa com a Regine, assim, bastante dos meus interesses também de pesquisa, né? Mas nós temos, então, Regine, o Daniel Pires, que agradece aqui no chat, e nós temos aqui uma pergunta. Eu vou ler em inglês. Talvez, não tenho certeza se a resposta, se essa pessoa gostaria de ter a resposta em inglês também. Dear Professor Regine, thank you for the brilliant talk. I have a question concerning the measure of working memory used in your study. You mentioned you use the listening span task and the Corsi block task. Is the Corsi block test considered a working memory test, or is it a short-term memory task? Does it include the processing component has complex span measures? Does it include I Does didn't it include a processing component has complex span measures? Ok. Ok. Marcos Maia também está aqui, agradecendo Regine e Rosângela. Também a Fraulein está aqui, Regine. E o gato está atrás de você. E eu fico quietinha agora para... Sim, o meu gato está fazendo uma participação especial. De graça. Ótimo. Então, um abraço para todo mundo. Eu não percebi se era melhor responder em inglês ou português. As you will, as you wish, I think, as you prefer. Eu acho Portanto, a pergunta era se o Corsi Block é uma medida tão complexa como outras medidas de memória de trabalho, ou se é uma tarefa de simples, vamos dizer, memória a curto prazo, não é? Na verdade, o Corsi é considerado como mais como working memory, memória de trabalho, o que me sempre deixou um pouco perplexa, não é? Mas, e é verdade que nesse estudo nós aplicamos um teste simples de Corsi Block, não é?
mas não sei se vocês se lembram da minha apresentação, eu mencionei o estudo da Cosmides, que ele apresentou as duas versões do Corsi, a parte forward, que é repetir na ordem, a sequência de taps, não sei como é que se diz, de... Toques. Toques, sim. E também a versão na qual os sujeitos devem repetir, mas invertindo a ordem, não é? O que isso é uma tarefa típica de memória de trabalho. E mesmo nessa condição, pelo menos nos estudos de Cosmides, não tinha diferença entre iletrados e ex-iletrados. Portanto, eu acho que tem razão o Daniel, eu acho que foi, não é? O nome da pessoa, tem razão de perguntar que pode parecer mais simples, mas eu tenho quase certeza que mesmo se a gente tinha aplicado a tarefa em backward order, portanto, com resposta ao contrário, não é? Em termos de ordem, teria sido o mesmo resultado, porque não tinha nenhuma diferença no estudo de Cosmides. Esse resultado realmente foi bastante interessante, porque é interessante que a memória, no caso, o Corsi trabalha com uma memória mais espacial, né? E foi bastante surpreendente, realmente, como os resultados eram semelhantes, enquanto antes mesmo da análise estatística, de a gente fazer uma análise mais na própria, no momento das tarefas mesmo, a gente ia evoluindo, né, nas várias, acrescentando itens, né, porque o spam ia uma ordem progressiva, primeiro menos itens, e aos poucos íamos aumentando, e mesmo assim os iletrados ou ex-iletrados conseguiam avançar, né, para sequências de 5, sequências de 6, então isso é algo bastante interessante de se observar. Nós temos aqui... Difícil, Rosângela, desculpa, é muito difícil também encontrar uma tarefa que não envolva estímulo visual de letra ou algum símbolo atrelado à literacia, né? Então, por isso que o Corsi ainda é um dos que compensa por esse lado, né? De ser que dissocia de símbolo, de escrita, letras, enfim, né? A vantagem dele. E relativamente fácil de aplicar também. Mas eu concordo que o ideal seria aplicar um teste que seria, não existe, não é? Mas seria o equivalente do teste, por exemplo, listening span. A gente poderia imaginar sei lá, uma série de toques e depois também pedir a repetição só do toque final, não é? Poderia. Só que se torna uma coisa muito abstrata também. Não é? Aí nem sei se poderia dar certo, mas vale a pena investigar mais. E, pelo que eu saiba, não existe um teste que seja um equivalente assim, admissível, não abstrato demais, do listening span. Obrigada, Regine. O Sidney pergunta, Regine, qual dos modelos de memória de trabalho lhe parece melhor explicar os resultados do estudo reportado? Então, qual dos modelos de memória de trabalho melhor explica os resultados do estudo? Bom, eu acho que esse estudo nosso não foi concebido de modo a testar modelos, sabe? Que é uma coisa interessante, não é? Que tem pessoas que vão montar assim todo um experimento, um conjunto de experimentos, para mostrar, por exemplo, que o modelo de Baddeley, isso, aliás, historicamente foi o caso, não é? Que não está incluindo
toda a interface entre memória a curto prazo e memória a longo prazo. Foi exatamente por isso que o Modley modificou o modelo dele em 2000, ou 2000 e pouco, já não me lembro, 2000, eu acho. Mas isso não era de jeito nenhum o nosso objetivo, então não acho que nossos dados permitem ir nem apoiar, nem ir ao encontro do modelo específico. Nenhum desses modelos que foram propostos, nenhum deles vai, como dizer, está contemplando a possibilidade de uma influência do outro tipo de aprendizagem, tipo literacia, não é? Aprendizagem da leitura e escrita. É isso que importa para a gente. Mas, ao mesmo tempo, não vamos colocar todos os modelos do lixo, porque o nosso objetivo não é esse. Tá? O nosso objetivo, acho, é muito mais geral, é de mostrar que nessas capacidades é importante incluir outras influências. A escolaridade, o nível socioeconômico e a literacia também. É só isso. E isso é verdade para todos os modelos. Mas os detalhes realmente nos nossos experimentos não permitem distinguir ou fazer predições diferentes para um ou outro modelo. Não? Acho que eu vou fazer propaganda aqui do artigo, né? Mas a Regina e o José tem um artigo muito interessante que é The Worries of Wearing Literate Glasses, né? Que eu recomendo a leitura, pensando um pouco na pergunta do Sidney, porque, na verdade, a maior parte dos modelos, ou não vou dizer a maior parte, mas muitas pesquisas que amparam determinados modelos foram realizados em universidades. Óbvio, é mais fácil, os estudantes estão lá, a gente coloca uma propaganda no corredor, né? Eventualmente nos Estados Unidos e na Europa a pessoa ganha algum presentinho, né? Um pouco de dinheiro, então é fácil de fazer essa coleta de dados, né? O laboratório está dentro da universidade, então me parece que essa questão que a Regine levanta do impacto das práticas de literacia sobre os resultados é algo que ficou, digamos assim, invisível durante muito tempo, né? Não se percebeu, e a própria questão do Henry, quando ele fala do weird people, né, in the world, ele traz essa questão de que muitas pesquisas, muitos modelos, muitos conceitos de memória de trabalho, de memória, por exemplo, também têm esse viés de terem sido construídos a partir de um determinado público, né? Então, eu acho que essa é a grande questão, né, Regine? É perceber, pelo menos, que há um tipo de variável que não foi observada em outros estudos e que a gente nem sabe ainda bem o impacto dela, né? Talvez até não se tenha hoje, né? Assim, há muitos detalhes desse impacto que podem passar ainda também para nós, não é? Despercebidos. Claro, concordo inteiramente, nada a dizer mais. A Lilian tem aqui uma pergunta, ela está na fila da pergunta, vou deixar ela chegar na vez também, Lilian, mas tu vai fazer a tua pergunta sozinha. Na verdade, a Regine já respondeu, é só um comentário, até para deixar para o pessoal que está interagindo aí, né? De como é difícil fazer esse tipo de pesquisa e como é difícil chegar a uma conclusão, porque as características dos participantes são tão diferentes, né? Como agora a Regine acabou de colocar, que eu ia falar da qualidade de ensino, e inclusive como se mede isso, mas a gente sabe que ela é uma realidade, que às vezes um idoso que teve 4 anos de escolaridade pode ter ainda, apesar de fazer muito tempo, ter um conhecimento mais
né, estabelecido do que alguém que presentemente, dependendo da qualidade de ensino, tem 8 anos de estudo. E aí como tu compara? Então a qualidade é um problema. A falta de instrumentos, também a Regine já respondeu, né, que qual o melhor instrumento? Eles não medem as mesmas coisas. E a gente precisa, para estudar essa população, a gente precisaria de coisas mais dissociadas daquela habilidade que vem no pacote da escolaridade. Né, que está muito bem ilustrado lá naquele artigo Linguagem Rica, Linguagem Pobre, né, do Moraes, ele fala isso, é um pacote todo que vem pelos 200 cadernos que a gente já preencheu, como a Rosângela mencionava. E agora se adiciona mais uma coisa, porque os jovens que muitas vezes fazem as nossas entrevistas, né? E mesmo os adultos que têm um poder aquisitivo maior, eles têm contato com o mundo digital. A pessoa iletrada tem medo, muitas vezes, de lidar com o computador. Eu sei de histórias assim, que o avô, o pai ganharam um computador, mas está lá porque ele tem medo, ele prefere usar o celular. Porque no celular ele sabe usar o WhatsApp, o Face ali, naquele mundo. Agora, ligar um computador. Então, como que ele vai fazer um experimento no computador? Então, tem todas essas coisas que a gente tem que ter a mente muito aberta cuidando com as generalizações que a gente vai fazer e os estudos comparativos, porque muitas vezes não se encontram os mesmos resultados, porque a nossa população é totalmente diferente, né? Então, é esse contexto, essa complexidade enorme, né? Só queria chamar a atenção para isso. Sim, mas é importante o que você diz, porque eu não, até agora, não comentei também todo o problema da própria situação material, não é? Em termos de como testar aqueles sujeitos, não é? Se você vai usar respostas verbais complicadas, já não dá, porque a gente sabe que escolarização, etc., vai impactar o vocabulário, a complexidade em termos sintáticos, etc., etc. Agora, se você vai usar, por exemplo, resposta com botõezinhos ou teclas no computador, também é complicado, porque pode implicar um pouquinho de memória, só se lembrar do código de resposta. Mas isso já pode ser difícil para alguns deles, e também pode ser difícil o pavor, como você diz, que alguns deles têm mexerem simplesmente nas teclas de um computador, não é? Alguns realmente acham que vai explodir ou não sei o quê, mas é impressionante, não é? A resistência que eles têm. Portanto, tem todo um problema aí que é interessante, que é sempre bom pensar muito bem antes de fazer experimentos com ele e também ter muito cuidado no momento do experimento de ilustrar tudo muito bem, explicar, às vezes explicar 2, 3 vezes e oferecer feedback no início, não é? Pelo menos para ter certeza que aquele participante entendeu mesmo a tarefa, não é? É muito complicado. Não vou explicar para a Rosângela, que já sabe, mas eu sei que eu mesmo já experimentei situações assim que eu não tinha imaginado o grau de dificuldade para eles, e que eu fiquei com muita pena, porque eu digo, a gente não vai poder fazer nada com essa situação experimental, melhor utilizar outra, não é? É bem complicado, sim. Muito obrigada, Regine. Obrigada, Lilian. O professor Marcos Maia diz o seguinte, que ele tem estudado e investigado o conceito de gist extraction in reading, which is actually more than the verbatim recall of viewpoints in text. E ele pergunta, I would love to know more about Regine's ideas in this respect, especially in respect to the concepts of flexibility, shifting, and ideology. Vou repetir. I would love to know more about Regine's idea in this respect, especially in respect to the concepts of flexibility, shifting, and ideology.
Que pergunta difícil, Marcos. É bem complexa a pergunta. Obrigada, Marcos. É pergunta de amigo, isso. Deixa pensar. É complicado, porque realmente nesse aspecto tem tantas coisas diferentes envolvidas. Bom, flexibilidade, eu já falei um pouco, não é? Que, ao contrário do que poderia ser esperado, nem sempre o mais desfavorecido, dizer vai ser o pior, muito pelo contrário nesse caso. Mas, de modo geral, que eu posso dizer é que eu acho que o mais importante, não é, para responder de maneira mais geral à pergunta do Marcos, é que houve estudos já relativamente antigos, não é, que fizeram comparação entre pessoas que estudaram em escolas islâmicas e pessoas que estudaram nas escolas normais, vamos dizer, não é? E aprenderam a ler ou num tipo de escola ou no outro, não é? E eu acho que foi até os próprios Scribner e Co. que fizeram isso, se me lembro bem. E o que foi observado é que o tipo preciso de aprendizagem vai impactar qual é o tipo de memória que vai melhorar ou não. Ou seja, comparado com pessoas que tinham um ensino da leitura, vamos dizer, mais ou menos como a gente tem, não é? A um nível bem mais baixo, mas esse tipo de ensino, as pessoas que estudam em escolas islâmicas apresentam especificidades, quer dizer, são melhores para memória, vamos dizer, literal, verbatim, não é? Porque é o método que aprendem, na verdade, nas aulas, não é? O que eles fazem? Eles começam a recitar, lendo partes do Corão, se diz? É o Corão, né? Corão, né? Ao Corão. Peraí. Ok. Ao Corão, eu penso. Corão. Ok. E ele começam a fazer recitações assim, de uma parte, e depois, pouco a pouco, vão acrescentar. Tem uma assim, tradição de fazer assim, uma expansão serial, mas progressiva, não é? Portanto, em tarefas de memória inteiramente auditiva, não é? Eles vão mostrar uma vantagem em comparação com outros tipos de letrados. Agora, se você vai testar a recordação não literal, seja dita instruction ou algum outro tipo de memória, aí não há diferença. Portanto, é por isso que eu não consigo encontrar uma resposta assim simples, é que o que se sabe é que o tipo de ensino de leitura vai influenciar o tipo de memória que vai ser impactada positivamente, ou não, não é? Portanto, imagino que vai ter um impacto, qual, não sei, e vai depender também do método de aprendizagem de leitura, não é? E nesse caso, aliás, não só de leitura, também eu diria das aulas de português, de modo mais geral, não é? Porque isso é mais uma questão de análise, até de, às vezes, de análise críticas dos textos, não é? Portanto, tem tantas variáveis que não sei responder, mas só ao nível da memória vai realmente depender do tipo de aprendizagem de leitura que os participantes experimentaram, não é?
Obrigada, Regina. Eu acho que nós vamos ter que fazer tomar um café com o Marcos para continuar essa conversa. 3 cafés, ao mínimo. 3. Tá ótimo. Depois da pandemia, tá, Marcos? No Rio de Janeiro, de preferência, né, Regina? Porque a gente consegue se inspirar melhor com os áreas, com a brisa. Ok. A Tatiana tem uma pergunta. Desculpa, não é a Tatiana aqui, é a Juliana. A pergunta é: fiquei particularmente interessada nesse possível trade-off entre memória auditiva e alfabetização. Ele difere entre indivíduos letrados, que tenham sido letrados na infância e tardiamente? Ok. Ele difere, não tenho certeza do que é o ele, eu imagino que é a memória. O possível efeito trade-off, que ela diz. Não tenho muita certeza também se ela pensa que... porque será que é a questão do Stroop, aquele que ela... Eu não entendi também bem qual seria esse trade-off. Não, porque o trade-off, eu acho que isso é mais uma hipótese de várias pessoas, não é? Mas, bom, não há trade-off entre memória auditiva e alfabetização. O que foi mostrado é que, precisamente, é o contrário, não é? A alfabetização vai melhorar, de modo geral, a memória auditiva das pessoas, e o trade-off é o contrário. O trade-off é a ideia que a alfabetização vai ter um impacto negativo, não é? Na memorização auditiva, porque a gente já não precisa. Tá? Então, é por isso que eu estava hesitando. Agora, se a gente olha para a capacidade de memória, que eu estou tentando me lembrar, então, portanto, será que tem uma diferença entre indivíduos letrados já adultos ou aqueles que formam na escola, não é? Me deixa pensar. Se bem, não, a gente não fez isso, mas se bem me lembro, o artigo, por exemplo, da Cosmides não tinha diferença, pelo menos no, por exemplo, o listening span não tinha. Entre aqueles que aprenderam em casa, na verdade, né, no caso desse artigo, com as próprias crianças, mas elas já mesmo à idade adulta, e aqueles que tinham alguns anos de escola. Mas agora, o que é verdade também, que para tentar, como dizer, manter mais ou menos as mesmas características em termos socioeconômicos, por exemplo, nesse tipo de estudo, até pessoas que são, vamos dizer, os letrados na infância, não é? Eles têm, na verdade, muito poucos anos de estudo. Isso para não introduzir um viés maior em termos de diferença socioeconômica. Portanto, nesse estudo, já não me lembro, mas eles tinham uns anos, tipo, corresponde ao ensino primário, não são letrados no sentido de uma pessoa que fez um currículo universitário, não é? Então, mas se a gente olha para essas pessoas e compara com as outras que são ex-iletrados, não é? Pelo menos no artigo da Cosmides não tinha diferença.
A Tatiana agora diz que essa pergunta é dela mesma, né? Porque ela estava fazendo a mediação entre YouTube e aqui, e ela diz então o seguinte: considerando que alguns estudos encontraram diferença na capacidade de memória de trabalho, a depender do tipo de tarefa de processamento empregada, a professora acredita que seria interessante a criação de testes de memória de trabalho que se baseiam no conhecimento prévio dos participantes? Por exemplo, uma tarefa de memória de trabalho gustativa ou olfatória poderia ser amplamente empregada numa população não weird? Gustativa ou olfatória. Olfatória. Interessante. Na verdade, seria muito difícil até para nós, eu acho, a memória olfatória, não é? Porque a gente usa pouco, usamos o tempo inteiro, na verdade, mas poucas vezes deliberadamente, como que se diz? De modo deliberado. Deliberadamente. Exatamente. E porque não faz parte da nossa cultura, existe um jogo muito assim difícil para nós no Japão, que aliás se chama, se bem me lembro, se chama assim kaori, que significa perfume, não é? E é baseado no reconhecimento do, enfim, perfume de modo geral, não é? Ser capaz de reconhecer se é o perfume, sei lá, de uma rosa ou se é, sei lá, leite, por exemplo, não é? Então, parece muito fácil, mas é muito difícil, sem contexto nenhum, não é? É muito difícil, na verdade. Portanto, não sei se é boa ideia, seria interessante examinar, mas não sei. Memória gustativa deveria ser mais fácil, eu imagino que deveria ser mais fácil. Nunca ouvi falar de ninguém que fez isso. Realmente não sei. Agora, eu acho que não é só uma questão de conhecimento prévio, para responder de uma maneira mais acadêmica agora, porque as tarefas que foram usadas com os iletrados sempre foram tarefas apropriadas em termos do vocabulário utilizado, por exemplo, não é? Por exemplo, as frases que eu disse no listening span, eu acho que os números iam até, já não me lembro, 5, ao máximo. Em outros textos de memória a curto prazo, as palavras que iletrados precisam se lembrar depois são palavras super frequentes, tipo cavalo, menina, pé, mão, nariz, enfim, coisas que a gente tem certeza absoluta que até uma pessoa totalmente iletrada conhece. E, embora o material seja assim bem conhecido, bem frequente, os iletrados ainda mostram um desempenho bem inferior ao desempenho dos ex-iletrados. Portanto, eu acho que não é só um conhecimento, não é só um problema de falta de conhecimento do material, porque isso foi controlado. Mas isso não impede que seria interessante, pelo menos, olhar o que dá com memória gustativa. Não sei se é simples fazer o design desse tipo de experimento, mas seria interessante. Alguns comentários aqui justamente, né, de pessoas que estão tentando, né, enfim, fazer algum tipo de estudo nesse sentido, e também pessoas aqui dizendo que, enfim, chama atenção que essas percepções ou essas memórias não sejam mais estudadas, né? Sejam
esquecidas, na verdade, pela maioria dos estudos, né? Eu só vou finalizando aqui, pessoal, vou pedir desculpas, assim, para quem está com as suas perguntas, mas a gente vai já se encaminhando para o final, né? E vamos continuar, com certeza, com muitas perguntas, e ao pensar sobre essas 2 horas, outras perguntas também vão surgindo, se delineando mais. Mas eu, então, seleciono aqui uma questão que me parece que é bastante importante para o nosso contexto brasileiro, quando nós discutimos as questões de leitura, e vem, agora eu estou aqui sofrendo um pouquinho para localizar. Me parece que o Sidney, ele diz o seguinte, com relação a essa questão da memória e dos impactos da pobreza e da pobreza extrema no desenvolvimento das memórias. E onde é que está agora o Sidney? Sim, achei. A pobreza não teria um impacto nas funções executivas da memória se considerarmos os efeitos de longo prazo da má nutrição, por exemplo, na formação estrutural do cérebro humano. Eu penso que ele faz relação com aquela questão dos resultados, né, por exemplo, da flexibilidade mental, enfim. E eu acho que é essa relação que ele pelo tempo, inclusive, da pergunta. E eu acho que essa é uma questão bem interessante. Agora, nessa semana mesmo, surgiu, foi publicado um artigo que eu não li ainda, mas, enfim, vi nas redes, que trouxe novamente essa questão do impacto da pobreza, né, na cognição de uma forma ampla, né? Eu acho que a gente conclui, então, agora com essa pergunta do Sidney. Peço desculpas para as demais perguntas e comentários que são tão interessantes que estão aqui no chat. Mas nós vamos poder ter a oportunidade, né, Regine, de revisitá-los com calma em outro momento. Sim, já estou descontando as semanas. Espero que não sejam meses, não é? Porque já chega. Mas obrigada, Sidney e Rosângela, porque realmente é importante. Eu não queria deixar as pessoas com a impressão que eu disse que pobreza é bom para o cérebro ou a cognição. O que mencionei é a única exceção, na verdade, no campo das funções executivas, porque, de modo geral, a pobreza é terrível para funções executivas e é terrível também para a memória e até para a memória de trabalho, não é? Isso foi mostrado desde o início dos trabalhos, vamos dizer, recentes, mais experimentais sobre o impacto da pobreza, e realmente nem todos como dizer, nem todas as funções mentais são impactadas ao mesmo nível. Tem algumas que mudam relativamente pouco, mas as funções executivas e a memória de trabalho, portanto, toda aquela parte da cognição que depende especialmente, não é, do córtex pré-frontal, e isso é realmente, a pobreza é um desastre para isso, não é? A única exceção sendo a flexibilidade, que alguns estudos mostraram que, ao contrário do que a gente podia pensar, para a flexibilidade, aí não, a pobreza pode ajudar a ser mais flexível, mas é realmente uma exceção. E claro que esse impacto geralmente negativo, não é, da pobreza na memória e nas funções executivas, é relacionada também com diferenças enormes em termos de desenvolvimento do cérebro, claro. Agora, isso eu acho que ninguém agora vai discutir, é um fato que foi comprovado em vários estudos. O que agora está discutido é mais
o que a gente quer dizer por pobreza? Será que se você é pobre para um ano é suficiente? Hein? E a sua família se tornou rica depois? Será que é suficiente para comprometer o cérebro e o desenvolvimento das funções executivas, por exemplo? Ou será que precisa tempo? Não é? Essa é uma das questões assim, mais debatidas, e vários resultados mostram que realmente é mais o tempo passado na pobreza, não é? Que é uma acumulação, vamos dizer, ao longo dos anos da pobreza que importa. Portanto, se você vem de uma família rica, que o pai perde o trabalho e que você vai ficar pobre para um ano, pouco importa, não é? Isso não vai deixar assim como dizer, não vai ter consequências graves. E também tem toda uma série de outras questões importantes, que pobreza também é altamente correlacionada com outros fatores, seja do lado da mãe, seja do lado do pai, porque não é só a própria saúde da criança que conta, não é? A saúde, claro que é importante, mas é também a saúde da mãe, também são as condições de alojamento, não é? Que pessoas pobres normalmente moram em lugares que podem ser sujos, não é que não lavam, mas sujos porque ao lado tem uma empresa, por exemplo, que está fabricando agrotóxicos, não é? Então, as crianças são intoxicadas. Então, tem toda uma série de variáveis que é preciso entender e entender o impacto de cada uma, mas o fato de a pobreza ter um impacto geralmente negativo nas funções executivas e na memória, isso é indiscutível. Com essa exceção da flexibilidade. Talvez essa flexibilidade, inclusive, ligada à sobrevivência, né? É uma função Exatamente. bem básica de sobrevivência, né? Exatamente. E a outra questão também, que ouvindo a Regine falar, me surgiu, enfim, o estresse associado à pobreza, porque a pobreza e o estresse associado à pobreza, né? Sim, e a sim, outra... Claro, mas, Rosângela, isso é toda uma parte que nem queria entrar nisso, porque é uma parte dos estudos da epigenética, não é? Que mostra que tem marcos epigenéticos associados ao estresse crônico, que ele mesmo está associado à pobreza. Então, sim, é uma outra tradição de pesquisa, mas que é inteiramente coerente, não é, com a nossa. Sim. Bom, eu acho que tem algumas outras palestras que a Regine vai precisar fazer, né? Porque eu queria dizer para vocês, assim, que o maior eu acho que no Brasil... mas é presencial. É isso mesmo, Regine. Concordo plenamente. Mas eu tive o prazer, né, no período que eu estive em Bruxelas, de assistir algumas aulas da Regine numa disciplina sobre linguagem e música. E eu acho que a Regine ainda não é conhecida no Brasil por esse viés da pesquisa que eu acho interessantíssimo. Então, a gente vai colocar nas nossas agendas, né, de convites aí para frente, né, Regine? Eu sei que é um assunto que a Regine gosta muito, né? Que eu acho também, assim, muito instigante, apaixonante, e que ainda me parece que no Brasil a gente tem explorado pouco, né, essa relação e essa interação, na verdade. Então, eu já estou, assim, plantando, né, uma conversa para o futuro, que eu tenho certeza que os colegas que estão aqui também, que estão nos ouvindo, vão ficar com vontade de conhecer um pouco mais. Então, muito obrigada, Regine, muito obrigada por compartilhar esse tempo, muito obrigada pela generosidade com todos esses grupos aqui no Brasil, né, que podem interagir com o grupo
da Universidade Livre de Bruxelas. Nós sabemos que a Regine tem colaboração lá com o pessoal de Natal, no Instituto do Cérebro, lá com o pessoal do Rio de Janeiro, com o grupo do Marcos Maia, lá com o pessoal de São Paulo, a professora Ana Navas e a Fraulein, aqui com o Rio Grande do Sul. Então, é uma grande... com a UFSC também, olha, não, né, Leda, não posso deixar de dizer que a Regine tem um coração lá no Rio, em Florianópolis, né? Então, muito obrigada, Regine, por essa generosidade, por compartilhar conosco o teu tempo. E muito obrigada também a Lilian e a Leda por ter organizado esse evento tão maravilhoso que está chegando no finzinho, né, Lilian e Leda, mas que com certeza vai deixar esse gostinho de estar no YouTube para a gente poder revisitar. Muito obrigada. Obrigada, tchau. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada, Regina, obrigada, Rosângela, obrigada a todos que prestigiaram, né, aqui no Zoom, e também a gente teve uma boa audiência concomitante lá no YouTube, e foi um prazer muito grande, essa generosidade, essa palavra que a Rosângela muito bem empregou. Ficamos muito felizes, e para os nossos alunos também, pesquisadores, é importante a gente ter essa pesquisa real, essa interlocução, né, e conversar com pessoas que estão fazendo pesquisas tão de ponta, tão relevantes, tão pé no chão, né? Eu acho que a gente está virando um pouco, entrando para uma outra perspectiva das pesquisas, acho muito, ou complementar das pesquisas. Então, agradecemos de coração. Leda, quer dar algum fechamento? Sim. Então, eu prometi para a Lilian que hoje eu ia ficar caladinha. Aí eu pensei, mas eu estou muito, muito feliz, porque eu pensei, eu estou com algumas perguntas, e eu falei, bom, se a audiência não se animar, né, eu sei que a Rosângela tem muitas perguntas, mas aí eu, né, vou perguntar, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Mas eu gostaria de dizer, primeiro, agradecer imensamente a Regine por ter aceito, né, tão de pronto o nosso convite, a Rosângela por mediar, né, também muito obrigada. E a Regine, quando ela esteve na UFSC, justamente, eu acho que ela chegou num dia e no outro eu saí. Ela veio e eu saí para o meu primeiro pós-doutorado. Sim, que ela deu aula, né? E assim, naquela época, assim, bem... Poxa, que pena, né? Mas, assim, a UFSC realmente, né, a pessoa da professora Leonovsky, Cabral, né, o José Moraes, tem um histórico, né, de colaboração. Agradecemos muito, Regina, tá bom? Sempre foi uma colaboração importantíssima para nós, não é? Então... Sim, tá bom. Então, muito obrigada a todos, né, obrigada. E a nossa última é no mês que vem, com a Mary Helen Mordino Yang. Esperamos ver vocês por aqui novamente. Muito obrigada. Boa noite, Regina, né? Boa noite, Regina. Não, eu tenho ainda uma atividade na universidade. Ainda tem. Ainda tá. Tchau, obrigada a vocês. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.